Olá, boa noite a todos. É uma alegria imensa tê-los conosco, participando de mais este nosso culto online, aqui na Comunidade Evangélica Luterana Sião de Santo Ângelo. Chamamos a todos bem-vindos. Nós queremos começar este nosso culto cantando ao nosso Deus. São as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o diabo me tentar. Ao sentir-me rodeado de cuidados e amargor, quando dúvidas me assaltam e me causam ânsia e dor, em Jesus me refugio e procuro proteção, pois só Ele tem palavras de real consolação. Conhecendo os meus temores, minha culpa e imperfeição, Ele escuta complacente a sincera confissão. Com ternura e amor apaga meu pecado e todo o mal, perdoando Ele oferece sua paz celestial. Santifica minha vida, ó Senhor, na comunhão com os filhos da promessa. Ouve sempre a petição que confiante a ti dirijo. Grato sou a ti, Jesus, pelo amor e pelas bênçãos que me vêm de tua cruz. Neste momento, nós queremos invocar a presença do nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos de Deus, nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe que, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda o perdão. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo.
Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós. E por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados e, pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade, e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito, para que morresse por nós, e por amor de seu nome, nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Concede-o, ó Senhor, a todos nós. Amém. O salmo para hoje é o salmo de número 25, 1 a 10. Salmo 25, 1 a 10. Ó Senhor Deus, a ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra ti. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos. Faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti. Ó Senhor, lembra da tua bondade e do teu amor, que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade. Por causa do teu amor e da tua bondade, lembra de mim, ó Senhor Deus. O Senhor é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina a sua vontade. Ele é fiel e, com amor, guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. Até aqui a leitura do Salmo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. E
todos os pecados do mundo, recebe a nossa deprecação. Tu que estás sentado à mão direita de Deus Pai, tem compaixão de nós, porque só Tu és santo, só Tu és o Senhor, só Tu, ó Cristo, juntamente com o Espírito Santo, és o Altíssimo, na glória de Deus Pai. Amém. Nós queremos cantar mais um hino. Eu creio em Ti, Senhor, pois Tu sofreste a dor por mim na cruz. Vem, ouve o meu orar, a culpa vem tirar e fazer-me ficar só Teu Jesus. Vem, rica graça dar e força para amar com zelo e ardor. Por mim foi Teu morrer, vem, faz o amor arder, fiel e puro ser por Ti, Senhor. E quando eu percorrer o vale do sofrer, vem me guiar. As trevas torna luz, bem leve a minha cruz. Só junto a Ti, Jesus, eu quero andar. Meu sonho vai findar, a vida irá mudar, a morte vem. Ó, tira o medo então, do céu me dá visão, e toma minha mão, Jesus. Amém. Leitura do Antigo Testamento está em Ezequiel 18, 1 a 4, depois 25 até o versículo 32. O Senhor me disse o seguinte: por que será que na terra de Israel o povo vive repetindo o ditado que diz: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos? Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que vocês nunca mais repetirão esse ditado em Israel, pois a vida de todas as pessoas pertence a mim. Tanto a vida do pai quanto a vida do filho são minhas. A pessoa que pecar é que morrerá. Mas vocês dizem: o que o Senhor faz não está certo. Escutem aqui, israelitas. Vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo? Pois o modo de vocês é que não está certo. Quando um homem direito para de fazer o bem e começa a fazer o mal e então morre, ele morre por causa do mal que praticou. Quando um homem mau para de pecar e faz o que é certo e bom, ele salvou a sua vida. Ele compreendeu o que estava fazendo e deixou de pecar. Por isso, é certo que ele não vai morrer, mas continuará a viver. E vocês, israelitas, dizem:
O que o Senhor faz não está certo. Vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo, não é? Pois é o modo de vocês que não está. Agora eu, o Senhor Deus, estou dizendo a vocês, israelitas, que vou julgar cada um pelo que tem feito. Arrependam-se de todo o mal que estão praticando e não deixem que os seus pecados os destruam. Abandonem todo o mal que vêm fazendo e criem dentro de vocês mesmos um coração novo e uma mente nova. Israelitas, por que vocês querem morrer? Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Deus. Portanto, parem de pecar e vivam. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Leitura do Novo Testamento está em Filipenses 2, 1 a 18. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E, vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, em morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentado como uma oferta junto com o sacrifício que vocês, por meio da fé, oferecem a Deus. Se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. Do mesmo modo, vocês também devem ficar contentes e se alegrar comigo. Até aqui a leitura da epístola. Queremos cantar mais um hino. Quero estar, Jesus, contigo, e onde fores te seguir. És o meu fiel amigo, só a ti irei servir. És
és o autor da minha vida, de minha alma benfeitor. Toda força para a lida vem de ti, ó Salvador. Quem seria semelhante a Jesus no seu amor, que na cruz agonizante se tornou meu Redentor. Sei que devo dedicar-me ao que a vida deu por mim, e que devo declarar-me fiel a Cristo até o fim. Sou por ti acompanhado na alegria e no amargor. Quero estar, pois, ao teu lado, para sempre, ó bom Senhor. Eu espero teu chamado a deixar o mundo aqui, pois está bem preparado quem confiar somente em ti. O Santo Evangelho para hoje está registrado no livro de Mateus, capítulo 21, dos versículos 18 até o versículo 32. Assim diz o Santo Evangelho. No dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira: nunca mais dê figos. E na mesma hora, a figueira secou. Os discípulos viram isso, ficaram muito admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar. E isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Jesus chegou ao templo e, quando já estava ensinando, alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas, se dissermos que foram pessoas, temos medo do que o povo pode fazer, pois todos acham que João era profeta. Por isso responderam: não sabemos. Então, eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. Jesus continuou: e o que é que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu: eu não quero ir, mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem, e este disse: sim, senhor, mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: o filho mais velho. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade.
Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês, pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo, e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Queremos confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à mensagem, queremos cantar mais um hino. A fé nos faz com Deus viver, perfeito em Cristo eu devo ser. Na vida quero demonstrar, quem ama vai na lei andar. Diz Deus, eu sou o teu Senhor, a quem tu deves todo amor, confiando em mim de coração, terás eterno galardão. Meu santo nome has de invocar, e em oração me irás buscar. Meu dia santificarás e meus preceitos ouvirás. Além de a mim aos pais serás, submisso e sempre os honrarás. Não vás matar nem ofender, e vida casta deves ter. Também não deverás furtar, nem falso testemunho dar. Não deves cobiçar de alguém a casa nem mulher que tem. Zeloso pela minha lei, ao transgressor castigarei. Bondoso quero compensar a quem submisso nela andar. Ó Deus, por mim Jesus cumpriu a tua lei e me remiu. Mil graças quero te render e em santidade aqui viver. Que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai
e a companhia do Espírito Santo estejam conosco no meditar de suas palavras. Amém. Você tem certeza da sua salvação? A pergunta, ela pode parecer simples, mas na verdade ela acaba intrigando muitas pessoas. Alguns podem pensar: não, eu não posso ter certeza da minha salvação porque isso é uma coisa que depende de Deus. Outros podem pensar: sim, eu até posso ter certeza, mas eu ainda preciso melhorar algumas coisas e fazer certos agrados a Deus. Conversando com algumas pessoas, essas duas respostas foram as que eu mais ouvi. E é curioso porque um cristão, a resposta de um cristão, deveria ser: sim, tenho certeza da minha salvação. Mas então por que muitos cristãos ainda têm dúvidas a respeito da sua salvação? De certo modo, os textos que nós ouvimos hoje nos ajudam a responder um pouco sobre isso. E eles também nos mostram como é ou como deveria ser a vida de um cristão. O Salmo nos mostra que a vida de um cristão é uma vida de oração. Nós temos que ter contato com o nosso Pai. Ou seja, nós devemos aprender a buscar a Ele e lançar sobre Ele as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas preocupações. Mas, para isso, o principal é confiar nele, confiar em seu poder e em seu tempo. Porque, apesar de pedirmos as coisas, nós temos que aguardar o tempo de Deus. Temos que ser pacientes e não podemos ser tentados a questionar as suas respostas. Mas, obviamente, ser paciente, para nós, é uma coisa muito difícil. Nós não conseguimos entender muitas coisas e logo começamos a questionar a Deus. E quando algo não acontece de acordo com a nossa vontade, o pecado que está em nosso coração nos faz agir contra Deus, nos faz duvidar de Deus e até mesmo culpar a Deus. É o que ouvimos no texto de Ezequiel, sobre o povo de Israel. Deus falou pela boca do profeta Ezequiel às pessoas que se recusaram a assumir as responsabilidades dos seus próprios atos, dos seus próprios pecados. Este é o significado desse provérbio: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos estão roídos. A imagem é de pais comendo uvas verdes, mas são os filhos que suportam o gosto ruim na boca. As uvas verdes representam os pecados dos pais. O mau gosto é a consequência dos pecados dos pais que foram impostos aos filhos de Israel. Israel estava tentando culpar a geração anterior por suas más circunstâncias. Este provérbio é apenas outra maneira de dizer: não é nossa culpa. Mas Deus, ele faz uma declaração severa e clara a respeito de como a sua justiça opera. Vida ou morte dependem daquilo que alguém crê e se a pessoa pratica ou não esta fé. Deus, ele condena severamente a tendência do homem natural de querer se justificar a si mesmo baseado em sua própria justiça. Ou, como o povo de Israel fez, acusar a Deus ou a outra pessoa de injustiça. E reconhecendo a nossa culpa e os nossos erros, vemos que Deus, na verdade, ele quer salvar cada pessoa. E ele faz isso pela justiça de Cristo. Assim, movidos por esse amor de Deus, nós somos
chamados a agir nesse mundo, como nós vemos na carta de Paulo aos Filipenses. Vida cristã é uma vida ativa. Paulo, ele junta imperativos da vida cristã com a descrição de Cristo, a qual torna essa vida possível. O cumprimento da ordem de vivermos da mesma forma que Cristo é possível graças a tudo aquilo que Cristo fez por nós, a tudo aquilo que Cristo nos concede. O encorajamento, o amor e a mente de Cristo, juntamente com a participação do Espírito Santo. Nós devemos ser pequenos cristos. O cristão é alguém que age no mundo. Tem um certo hino que diz, estamos no mundo, mas dele não somos. É verdade, mas já que nós estamos no mundo, façamos algo nele. Deus não quer que sejamos egoístas com o amor que Ele nos dá, com o amor que Ele nos oferece. O amor de Deus é algo tão maravilhoso que deve e merece ser compartilhado. Talvez alguns pensam, mas eu não tenho capacidade para fazer uma missão. Eu não sei falar bem, eu sou tímido. Tudo bem, mas é para isso que é importante duas coisas. Primeiramente, saber que quem faz a missão é Deus. Nós somos apenas agentes e instrumentos na sua mão. E uma outra coisa muito importante como eu mencionei antes, a vida cristã é uma vida de oração. Peça para Deus te ajudar. Peça para Ele te capacitar, para Ele abençoar os teus planos, que eles darão certo. E, ao vivermos essa nossa vida cristã, é necessário termos prudência e tomarmos certos cuidados. E é o que Jesus ele vem nos alertar no Evangelho de hoje. Os mestres da lei chegam para Jesus e perguntam: com que autoridade fazes todas essas coisas? Cristo, então, os pega pela palavra, ao perguntar pela autoridade de João Batista. Como eles não responderam, pois João tinha uma grande popularidade entre o povo, Cristo também não respondeu. E assim, ele continua citando o texto da parábola dos 2 filhos, retratando a natureza humana. O segundo filho, que é o filho mais novo, quando ele foi chamado, ele logo se apresentou para o serviço. Contudo, ele não trabalhou como ele havia prometido. A sua resposta foi de imediato: sim, Senhor. Porém, ele não foi. Neste mesmo evangelho, alguns capítulos antes desse nosso texto, Cristo mesmo ele nos adverte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus. A ação do filho não condiz com as suas palavras. Não basta apenas conhecer o convite de Deus e não cumpri-lo. No Antigo Testamento, Deus havia escolhido um povo para fazer a sua obra. Como este povo não cumpriu a sua missão, o trabalho deixou de ser feito. Ambos conheciam a sua missão, Israel e o segundo filho. Só que eles não foram fiéis. E aí, vemos também o chamado do primeiro filho, o filho mais velho. A sua resposta também foi de imediato. Porém, ele disse: não quero. Mas, logo depois, ele se arrependeu. O arrependimento do primeiro filho é a atuação de Deus. Ele disse não, mas ao se arrepender, ele foi trabalhar na vinha. Isso é o resultado da ação de Deus no homem. A partir daí, surge a pergunta de Cristo: qual dos 2 filhos fez a vontade do Pai? Prontamente, eles responderam: primeiro. Os fariseus esperavam que Cristo dissesse: certo? Mas
É aí que Cristo muda a lógica do seu pensamento e se dirige diretamente aos fariseus, dizendo: em verdade vos digo que cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus primeiro ou antes do que vocês. Cobradores de impostos e prostitutas são um ótimo exemplo dos filhos de Deus, daqueles que têm toda uma vida de pecado, mas depois se arrependem e buscam a Deus. Nós vemos também que esse arrependimento, isso aconteceu com João Batista, em Lucas 3, 12 a 13. Foram também cobradores de impostos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes João: Não cobreis mais do que o estipulado. Também àquela prostituta que ia ser apedrejada, Cristo disse: Vai e não peques mais. É isso que se espera de um cristão verdadeiro, que não se apresente diante de Deus somente com um discurso vazio. Uma mudança de vida se faz necessário. Não cobreis mais do que o estipulado é o mesmo que vá e não peques mais. Nós devemos ter muito cuidado para não esquecermos quem é o Senhor e o que Ele fez por nós. Devemos estar atentos e reconhecer a obra de Jesus em nós. Esse reconhecimento traz consigo as boas obras. Por causa de Cristo, podemos falar com Deus em oração e, pela fé, realizarmos coisas incríveis. Você pode dizer com toda a certeza: sim, eu tenho a certeza da minha salvação. Mas lembre-se também que esse Deus, Ele quer ver essa sua fé agindo, os frutos. Ele quer ver você espalhando esse amor também, você vivendo esse amor que Ele te dá. É uma alegria muito grande podermos dizer: nós somos salvos. E o cristão é o único que pode dizer isso. E para vivermos nesse mundo sem que caiamos na tentação de nos afastarmos de Deus ou de cairmos no conformismo de Deus já me salvou, não preciso fazer mais nada, devemos falar com Deus em oração e pedir que Ele sempre crie em nós um coração novo, um coração puro. Que assim seja. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós nos alegramos em Tua retidão, verdade e justiça. Obrigado pelo privilégio de termos Tua palavra entre nós. Te pedimos que nos guie e oriente para que vivamos uma vida agradável a Ti. Tu sabes das nossas dificuldades e falhas, por isso recorremos a Ti. Pela graça de Jesus, temos a oportunidade de servir com amor e dedicação a Ti e ao nosso próximo. Para isso também pedimos: capacite-nos a amar e a servir. Nos use como instrumentos em Tuas mãos para espalhar ao mundo a boa notícia da salvação. Esteja com aquelas pessoas que passam
por dificuldades, medos, aflições e provações. Mostre ao mundo a paz que só Tu pode nos dar. Todas as demais coisas nós colocamos em Tuas mãos, orando a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Assim, nós chegamos ao final de nosso culto. Mais uma vez, uma alegria muito grande tê-los conosco, participando deste nosso momento. Nós desejamos a todos uma excelente semana, que Deus os abençoe, os acompanhe e os proteja. Nós finalizamos cantando um hino. Uma boa noite a todos. Salvador, por Ti guardados, desejamos descansar. Os defeitos e pecados Tu nos queiras perdoar. Se de noite algum perigo nossos leitos investir, Teu amor nos dê abrigo e nos faça em paz dormir. De Teus olhos trevas densas não nos podem ocultar. Teus cuidados nos dispensas num constante vigiar. Se esta noite adormecermos para o nosso fim mortal, seja para que acordemos na mansão